Olá pessoal, tudo bem? Vou explicar um pouquinho aqui sobre uma coisa que eu comentei esses dias e o pessoal ficou com dúvida. Não estou falando que é assim em todos os lugares, tá? Estou te falando de algumas coisas que eu conheço, de algumas vivências, de algumas experiências que eu tenho. Não dá para falar que todo lugar é igual, isso é impossível. Cada um tem sua experiência aí. É, Como funcionava a questão de discipulado antigamente, esse tipo de coisa? Por exemplo, por que o pessoal estava perguntando isso? Tem muitas academias de yoga hoje, isso é normal, muitos locais que ensinam muitas práticas. E isso é muito bom, porque é sinal que foi popularizado, que as pessoas acabam se beneficiando. Mas é muito diferente de algumas linhagens antigas quando a gente fala de transmissão mestre-discípulo. Por que disso? Antigamente, quando existiam tribos, aldeias, não existiam metrópoles, não existiam academias, nada disso. Né? Isso é mais do que claro. Você está falando aí de algumas centenas de anos atrás. Aliás, bem mais de centenas de anos atrás. Quando existia algum mestre, não importa se era um mestre espiritual ou não, mestre era alguém que era realizado em alguma coisa, era um professor que se realizou em alguma coisa. Pensando no cunho mais espiritualista, é como no cunho marcial. Naquela época, quando você ia aprender arte marcial com alguém, se não fosse da família, se não fosse daquela tribo, daquela aldeia, por exemplo, Tai Chi Chuan, a história lá do Yang Lu Chan, aquela coisa toda para quem conhece, se você não fazia parte da família, dificilmente eles aceitavam, ou parte do vilarejo, porque eram práticas que eles usavam para autodefesa. Então, quanto mais secreta era, melhor. Dentro das práticas internas é quase a mesma coisa. Então, dependendo da linhagem, dependendo do professor, do mestre daquela época, ele só aceitava uma pessoa para ensinar se a pessoa tivesse as virtudes compatíveis com o que ele entendia que era benéfico para ele e para o mundo, para a espiritualidade. E lógico, sempre tem aqueles que são picaretas, sempre tem aqueles que são maldosos ou que querem fazer coisas ruins e querem usar as pessoas para se valorizar ou para se curar de alguma forma espiritualmente. Mas alguns que iam para o lado mais, vamos dizer, para o lado ruim do caminho, ruim no sentido de fazer as pessoas sofrerem, acabavam usando as pessoas de uma forma leviana. Outros não, que eram aqueles mais benevolentes, os que realmente queriam ensinar. Eles testavam muitos discípulos, então muitos acabavam morando no vilarejo, muitos acabavam morando com os mestres ou mestras, tinham várias mestras também na época, então eles acabavam morando e a pessoa tinha que mostrar as virtudes, então ajudava a limpar, a lavar, cuidar da casa, cuidar da família que morava ali, porque às vezes eram famílias grandes, cuidar dos filhos dos outros, cuidar das plantações, da limpeza do local, para ver se realmente tinha uma intenção pura de aprender aquilo lá e viver daquela forma simples, humilde, mas que realmente tem uma transformação interna, que não tem a ver com você ser melhor ou pior do que alguém, mas você transmitir essa sensação, você conseguir deitar no travesseiro em paz e sentir amor no coração. Então, prática interna tem a ver com isso, com liberdade interna. A gente continua no mundo, vivendo no mundo, mas a gente tem que trabalhar essa parte interna, que é para a gente ter paz também, né? Para a gente ter um pouco de serenidade mental. E é isso que essas práticas fazem. Por isso que a gente chama de caminho dentro do taoísmo. No budismo tem um nome, na yoga tem um nome. Cada local é de um jeito. Eu já falei, eu sou universalista, eu não sou mestre ou guru ou dono da verdade em relação a alguma tradição. Isso daí tem muita gente que vai conseguir ajudar bem melhor do que eu nesse sentido. Estou explicando é como era antigamente e em relação a hoje em dia. Porque hoje em dia, imagina se você fala não para uma pessoa. Bens a Deus. Se um aluno for para uma academia mesmo e for recusado porque não, o professor não identificou com o aluno, não pode. Mas o aluno não se identificar com o professor, pode. O aluno falar mal do professor, pode. Mas o professor falar mal do aluno, não pode. Lógico, se for um professor realmente bom, não vai ficar criticando a pessoa. Mas tem gente que realmente até merece um pouco de crítica. Porque tem pessoas que são bem arrogantes, bem presunçosas em relação a quem são, em detrimento de outras. Isso não é legal. Porque ninguém é dono da plena verdade, né? Isso está na fonte. Então, só a própria fonte, que é tudo e todas as coisas, tem a própria verdade de si mesmo. A gente pode trilhar um caminho e se ajudar de alguma forma. Quem sabe mais do que eu me ensina um pouco, se eu sei mais do que alguém, eu ensino. Tem um professor meu que me explica a parte marcial, ele me ensina. Tem outros professores que eu ensino, e a gente vai trabalhando, a gente vai conversando, vai trocando figurinha, cada um vai se ajudando ali. E essa união, essa unificação é que torna as coisas melhores. Então, antigamente era muito assim, hoje em dia está se perdendo muito. Já se perdeu, na verdade, uma boa parte disso. As pessoas não sabem escutar não, sem ficar magoado, sem ficar chateado, sem começar a ofender algumas pessoas.
e sem denegrir a imagem, ainda mais hoje com internet, telefone, essas coisas, né? Então a pessoa fala alguma coisa, as pessoas tacam na internet ali, denegrindo, sendo que não olha pro próprio rabo às vezes. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Quer dizer que a gente tem que ser perfeito o tempo todo. Não é longe disso, ninguém é perfeito, dificilmente vai ser em vida. Então, a gente tem exemplos de grandes mestres que realizaram coisas lindas, e é sempre de dentro para fora. Mudaram o mundo, né? Se a gente pensar em Cristo, Buda, Lao Tse, todas as grandes vertentes, né? Todas as entidades que trabalham nos centros, terreiros, que mudam a vida das pessoas todos os dias, né? Para quem já frequentou, por exemplo, um centro espírita, uma casa de umbanda, uma igreja, um templo budista, um templo taoísta, que fazem atendimento de pessoas, não só para a parte de oração e meditação, mas trabalham com cura, com atendimento, com a parte de orientação espiritual. Percebe ali que tem uma centena de pessoas, centenas de milhares de pessoas, ajudando outras pessoas através da espiritualidade, de uma forma linda e maravilhosa, independente da vertente, da linhagem ou da forma de atuação. Se for para fazer o bem, se for para despertar amor, cura e bondade, é isso que interessa, é ali que a gente tem que movimentar a energia, e é ali que a gente consegue perceber que realmente as coisas podem melhorar. Lógico que isso tem percalços, né? Isso depende do dharma, do karma de cada um, da herança que herda ali, da herança que herda, redundante de novo, do que a pessoa herdou em relação ao passado dela. Isso tem como ser depurado, tudo pode ser depurado, porque tudo é uma possibilidade. O universo é uma eterna mutação e a gente é espaço vazio. A gente só tem que descobrir esse espaço vazio e começar a atuar a partir dele. Quando a gente sai desse aspecto mental, mais transitório, mais dualista, de que tudo é bom ou ruim, a gente começa a ir mais para o nosso centro, e o centro não tem a ver com o local do corpo, né? Não especificamente, né? Porque tem algumas coisas que têm relação sim. Mas quando a gente vai para o centro, é para o centro da calma. É para a gente aprender a serenar e a observar propriamente, em vez de ficar se permitindo viver na ilusão o tempo todo. Isso é natural, a gente está no mundo, então a gente tem que viver o mundo, porque senão também não dá certo. Tudo tem que ter um equilíbrio. Se a gente não tem condições de viver com a mínima comodidade, a gente está com uma deficiência muito grande em relação a alguma coisa, é o que a gente costuma dizer nos meios por aí, né? Quem está de barriga vazia não consegue pensar muito em espiritualidade. Primeiro ela tem que aprender a encher a barriga. E isso é no sentido físico, real mesmo, né? Uma pessoa que está passando fome, justamente adianta você falar muita coisa sobre espiritualidade sem ela ter nem o que comer. Primeiro ela tem que resolver esse problema. Quem já tem uma condição de vida um pouco melhorzinha, poderia estar buscando de repente um caminho de mais paz. Mas depende muito da intenção da pessoa. É aquilo que eu costumo dizer em quase todos os vídeos, né? Não sou dono da verdade, não sou guru, mestre, nem nada de ninguém. Então o máximo que a gente pode fazer é tentando de alguma forma passar aquilo que a gente já transmitiu e aprendeu em algum tempo. E se isso beneficiar alguém, tá bom. Se não, é só descartar, entra por um ouvido e sai pelo outro. E tá tudo bem também. Não tem mal nenhum nisso não. Então, essas linhagens antigas são assim. Hoje não dá para fazer isso, porque as pessoas se ofendem muito fácil. E é por isso que eu falo, a retidão dentro da disciplina tem a ver com caráter, com virtude, com correto pensar, agir, e principalmente colocar em ação, né? Até que futuramente todo mundo possa realmente viver na não ação, que é o agir naturalmente, não pela mente, mas usando a mente também como uma ferramenta do próprio espírito. Lembrando que tudo vem do sutil para o denso, mas tudo está no denso também é sutil, porque a fonte está em tudo e todas as coisas. Então não existe imperfeição. O que existe é uma identificação que acaba machucando a nossa parte interna, e isso acaba somatizando ao longo das eras, ao longo dos tempos, ao longo da vida da pessoa, e acaba machucando e gerando essas feridas, né? Que geram a revolta e a desconexão. Conforme a gente vai depurando, limpando, a gente passa a observar e a criar uma introspecção maior, olhar para dentro. Isso já ajuda a resolver muita coisa. Se a gente se entende, a gente se respeita, a gente acaba entendendo e respeitando um pouco mais as pessoas que estão em volta. Se a gente conseguisse, sim, pelo menos, praticar os ensinamentos básicos de todas as escrituras antigas, sagradas, pegar o Vedanta, os cânons taoístas, os tratados budistas, os tratados taoístas, de todas as vertentes, assim como os livros também do espiritismo, da Umbanda, do Candomblé, de todas as vertentes, do xamanismo. Tudo tem uma parte boa e tudo fala, de certa forma, de você aprender a sentir e a se conectar. Então é isso que a gente vai tentando fazer, de alguma forma. Busquem sempre um caminho
para que possam equilibrar o interno e o externo. Não importa onde, não importa em que vertente ou em que filosofia. Desde que faça bem, você se sinta melhor. Tá tudo bem. Tá certo? Um abraço a todos, boa noite.